dar prosseguimento ao Brasil independente, proclamação da independência do Brasil. Já posso ouvir aí, ó, o hino nacional brasileiro, né? Ouvir o Ipirancas Margens Plácidas. E vai aparecer agora, neste exato momento, claro, o registro, a selfie do momento. Alguém foi lá e hashtag ali, né? A tag proclamação da independência do Brasil. Será que foi desse jeito mesmo? Observem a imagem que vai aparecer agora aí para vocês. Vocês viram? Alguém estava lá, paparazzi, no momento e registrou o momento com toda a honra, toda a pompa e toda a glória que Dom Pedro mereceu, né? Mas nós temos que voltar um pouco na história para tentar entender esse quadro que acabou de ser mostrado para vocês. Isso é uma pintura, né? Isso é uma tela que foi produzida bem depois, não foi produzida naquele ano, naquele momento. Isso, gente, é história. A história, ela tem ali os seus momentos, né? E nós vamos voltar aqui agora no nosso quadro. Foca aqui na proclamação da independência. Primeira coisa que a gente tem que entender: governo regencial de 1821 a 1822. E aqui nós vamos ter um período. Por que regencial? Porque o Dom João VI, lá atrás, no chamado período joanino, ele é solicitado na corte portuguesa. Ou ele volta para Portugal para resolver as tretas lá de Portugal, ou ele fica do Brasil, o Dom João VI. Porém, se ele deixasse de ir para Portugal, o trono de Portugal estava sendo ameaçado. Então, Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, volta para Portugal. Deixa o seu filho, deixa o Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. Tá? E aí nós vamos ter a presença de várias pessoas ali governando o Brasil, junto de Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele fica no Brasil e ele passa a governar o Brasil a partir da sua ótica, da forma como ele enxerga o Brasil e como ele entende o Brasil. Ele também é pressionado a voltar para Portugal, tanto é que ele diz, como vocês acabaram de ver, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. E nesse período nós vamos ter a formação também de partidos. Como assim? Partidos, entre aspas, tá? O Brasil vai querer seguir o exemplo dos outros países da América que se libertaram das suas coroas, como os Estados Unidos, que foi o primeiro, né? A América do Norte, aliás, 4 de julho agora eles celebraram, né? Então, 4 de julho é um marco na história dos Estados Unidos da América. E nós temos o Haiti, que vai ser o primeiro a se rebelar com escravos e tal, e pá, né? E aí, por consequência, né, a seguir, os demais países da América vão começar naquele efeito dominó que eu falei, pipocando independência para tudo quanto é lá. O Brasil está onde? Na América. O que o Brasil vai fazer? Queremos também. Se eles podem, nós também queremos. Somos todos americanos, somos todos da América. Então, queremos ser independentes também. Qual o problema? Né? Só que aí nós vamos ter a formação de partidos. O Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido dos Liberais Radicais. Olha o nome, daí dá para ter uma ideia, né? Durante a formação desses partidos, que não eram bem partidos, eram grupos políticos com ideias políticas para desenvolver o nosso país sem a influência de uma monarquia, nós vamos ver agora, passo a passo, como que cada um desses 3 grupos aqui, chamados de partidos até então,
vão começar a se comportar. Foca ali no quadro e copia isso no caderno. Observando o nosso quadro bem ali atrás, nós temos a formação, como eu falei, de partidos, entre aspas, porque são grupos políticos que estão começando a formar um pouco a identidade do que vem a ser partido político no Brasil. Não existia isso. Nós estamos falando de monarquia. O Brasil não é uma monarquia, o Brasil ainda pertence a Portugal, tá? Ele está no seu processo de independência. E nós temos o Partido Brasileiro. Quem que representava o Partido Brasileiro? Eram brasileiros nascidos aqui, né? Filhos de portugueses, né? E descendentes, talvez, ou até mesmo brasileiros que já não tinham mais tanta ligação com Portugal. Mas nós tínhamos a presença de portugueses desse partido. Essas pessoas, elas tinham em comum o seguinte pensamento, a seguinte ideia: nós queremos um comércio, queremos o Brasil comercializando com outros povos, com outras nações. Porque as pessoas que pertenciam a esse partido eram comerciantes, latifundiários. Latifundiários são pessoas que têm grandes propriedades de terra, né? E aí nós vamos ter a presença, sim, de portugueses e brasileiros dentro do Partido Brasileiro. Olha que interessante, né? E aí eles vão começar a lutar por essas ideias de um comércio mais livre entre as nações. É muito parecido com os Estados Unidos lá tentando comercializar com outros povos, porque eles já comercializaram, né? Só faltava ali assinar a independência. E aconteceu isso lá. E aí no Brasil, nós vamos ter esse processo muito parecido. E aí nós temos essa formação aí desses partidozinhos, né, ideais políticos brasileiros. Só que nós temos em contrapartida, né, na contramão ali, no sistema contrário, partidos que não têm ideias tão abertas assim, né, que não aceitam tanto uma república brasileira, que ainda querem a monarquia. Até hoje, no Brasil, existem movimentos chamados pró-monarquia, a favor da monarquia. E se vocês pesquisarem no Instagram, no Facebook, dá um Google aí para vocês pesquisarem, vocês vão ver que o Brasil tem seus descendentes da monarquia portuguesa, herdeiros do trono português. E é impressionante como eles se parecem com as pinturas, quando a gente olha para o Dom Pedro, a pintura do Dom Pedro I, Dom Pedro II, e vê essa galera aqui andando entre a gente, porque são pessoas como a gente, que trabalham como a gente, têm uma vida normal como a gente, pagam conta e tudo, né? Porque o Brasil não é mais monarquia. Então a nossa monarquia está por aí, gente, está por aí. Petrópolis mesmo, que é uma cidade vizinha aqui da nossa, próxima da nossa, tem ali os herdeiros do trono brasileiro, Vassouras, aqui perto. Já pararam para poder pensar nisso? Que tem Realeza perto da gente? Ó, que chique. É uma brincadeira, tá? Mas isso é muito sério, tá? No Google aí que vocês vão achar, tá bom? Ou quem sabe eu não faço uma aula só sobre isso. Bem interessante, né? Mas vamos voltar. Então, o Partido Brasileiro tinha essa formação. Portugueses e brasileiros que viviam aqui no Brasil queriam manter um comércio aberto com outras nações, de forma que fizesse a economia do Brasil crescer. Qual era o objetivo disso? Eles crescerem financeiramente, se tornarem potências também. Eles eram latifundiários, donos de grandes propriedades de terra, comerciantes e assim por diante. Agora nós vamos ver o Partido Português. Como é que o Partido Português pensava? Eu vou contar um pouco sobre o Partido Português para vocês. E, né, como eu falei, do Partido Brasileiro, para eles era legal ter essa liberdade de comércio. Para eles não tinham interesse que o Brasil voltasse
né, ou continuasse sendo colônia de Portugal. Eles queriam a emancipação. A emancipação é você separar, libertar, deixar de ser, de pertencer. Então, eles queriam que o Brasil deixasse de pertencer a Portugal. E o Partido Português? O Partido Português, o nome já diz, era formado por portugueses, legítimos portugueses, que falavam, ora, pois, né? Era formado por portugueses. Esses não tinham interesse em que o Brasil se separasse de Portugal. Eles eram fiéis à coroa portuguesa e eles queriam sim que o Brasil continuasse sendo dependente, sendo colônia de Portugal. Por que eles queriam isso? Vocês sabem explicar para mim? Dá um Google aí e me explica. Esse partido português não queria o Brasil livre de Portugal, queria que o Brasil continuasse sendo colônia, continuasse exportando e enriquecendo tanto Portugal e tentando, né, equilibrar as coisas por aqui, mas não adiantava. A gente ia tudo para a Europa, ia tudo para Portugal, Portugal comercializava com os países, principalmente com a Inglaterra, e a colônia mesmo acabava meio que sendo fonte de exploração, né? Então os brasileiros começaram a se rebelar contra isso. Aí nós vamos ter os liberais radicais. Quem que era essa galera liberal radical? Era a galera mais a gente não quer saber de colônia, a gente quer ser livre, independente, brasileiro, a gente quer mostrar a cara do Brasil para as outras nações que se tornaram dependentes. E essa galera com essa galera não tinha muita conversa não, eles radicalizavam, promoviam altas revoltas e assim, eles eram mais assim, eles tinham um ideal, vamos deixar de ser colônia, eles não queriam mais ser colônia de Portugal. Então, o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais radicais, eles têm pensamentos diferenciados em relação ao que é ser brasileiro. O Partido Brasileiro era misto, tinha brasileiros e portugueses, então ficava ali, não, a gente se torna independente, mas a monarquia, de certa forma, ela dá um auxílio aqui para os comerciantes, como é que fica? A gente precisa da coroa. E de um lado, dentro do Partido Brasileiro, tinha aquela galera que queria a emancipação, né? Mas não queria tanto assim. No Partido Português já se queria manter o Brasil colônia de Portugal, né? Então não queria essa emancipação, queria manter o Brasil vinculado lá a Portugal. E os liberais radicais já queriam a liberdade total. Então o brasileiro, o Partido Brasileiro e o Partido Português, eles vão ter aspectos em comum. Porém, dentro do Partido Brasileiro, pessoas com ideais revolucionários para que se liberte o Brasil de Portugal.